Querida comunidade de fé, queridos irmãos e irmãs, queridos catecúmenos, e hoje, com a graça desmedida, incomensurável, receberão o sacramento do batismo. Encanta-nos a liturgia desta igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Pena que às vezes o cansaço, o incômodo, esta já é a segunda celebração que o padre participa hoje. Talvez, quem sabe, porque vivemos uma vida um pouco agitada, tantas preocupações, as palavras parecem que não cessam, parece que as leituras não terminam mais, os cantos de salmos parece que não chegam ao fim, porque a gente precisa ir para casa, descansar, amanhã é um novo dia. Ah, queridos, trago para vocês a partilha dessa oração da primeira leitura meditada, proclamada do livro do Gênesis, quando trata da criação. Vale ressaltar que todas as leituras, são como que um itinerário histórico que desemboca, como um rio que corre para o mar. Todos os textos são como confluentes que desembocam no mar que é Jesus Cristo. Por isso que a oração da primeira leitura, perdoe-me, assim às vezes a gente se torna prolixo, mas encanta-nos a oração, que diz assim: Deus eterno e todo-poderoso, que dispondes de modo admirável todas as vossas obras. E nós ouvimos cantar esse Salmo 103 de modo belíssimo. Dai aos que foram resgatados pelo vosso Filho graça de compreender que o sacrifício de Cristo, nossa Páscoa, preste atenção nessa frase, na plenitude dos tempos, ultrapassa em grandeza a criação do mundo, realizada no princípio. Ou seja, toda a criação, todas as coisas criadas são inferiores àquilo que desemboca em Jesus Cristo. Porque nele centra, conflui, dogmatiza todas as coisas. É por isso que Paulo diz na carta aos Colossenses 1,16: tudo foi feito por meio dele, por ele e para ele. Como diz o evangelista João, no princípio era a palavra era Deus e a palavra estava com Deus. E nada teria sido feito sem essa palavra. Tudo foi feito por causa dela. Por isso, querida comunidade, essa primeira leitura da criação nos faz lembrar aquele toque suave que nós assistimos ontem. Lembra daquele episódio? Maria dizendo a João: João, dê um jeitinho aí, João, para eu ficar mais próximo do meu filho. Mãe, vamos por aqui. E eles conseguem um atalho, uma vielazinha que desce justamente ao lugar onde Jesus ia passar. Jesus cai,
Nossa Senhora lembra da queda do seu filho na infância e vai correndo para segurar. E naquele momento que Jesus toca no rosto da mãe, diz aquilo que está no Apocalipse 21, versículo 5: eis que faço nova todas as coisas. Queridos irmãos, aquela nota do capítulo 20 do Evangelho de João, quando Jesus chega no lugar onde os apóstolos se encontravam, com as portas fechadas, e Jesus entra e sopra sobre eles. Esse sopro, queridos, é o sopro da nova criação. Assim como Deus dizia, faça-se, e as coisas começavam a existir, Jesus, depois de ter passado pelo crivo, pelo vale tenebroso da sombra da morte, depois que Jesus sai, como diz um professor nosso, depois que ele atravessa o mar da morte e sai do outro lado, ele consegue agora dizer para os apóstolos, soprando sobre eles, dando a possibilidade: receba o Espírito Santo. Ah, queridos irmãos, se a gente pudesse mergulhar nesse mistério. A igreja sempre tem nos ensinado a não ficarmos presos ao Antigo Testamento. A igreja tem nos ensinado a não olharmos o Antigo Testamento pelo Antigo Testamento. E é por isso que essa liturgia tão bonita começou com as luzes apagadas. No princípio, tudo era opaco, tudo estava envolto em trevas, tudo estava envolvido numa obscuridade extraordinária. E essa luz, queridos, chega para iluminar tudo que estava nas trevas. Como começa essa celebração? Abençoando o fogo novo, esse fogo novo que acende o círio pascal, que por sua vez adentra esse recinto, trazendo esperança e vida nova. Ontem nós, de modo cruento, celebrávamos aquela liturgia do suspiro último de nosso Senhor na cruz, dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Esse espírito que retorna, que rompe aquela pedra e levanta o seu Filho Jesus. Ah, queridos irmãos, se a gente pudesse mergulhar nesse, aquilo que nós escutávamos agora há pouco do profeta Baruque, se o mundo entendesse essa sabedoria, se o mundo pudesse entender essa sabedoria que caminhou com os homens, ah, se os homens entendessem o que isso significa. O problema, queridos, é que o profeta Baruque, depois vocês retomem para meditar em casa, porque o profeta Baruque está dando um conselho a essa humanidade que pensa que é sábia. Sábio, diz o profeta, é aquele que criou todas as coisas. Sábio é aquele que concedeu a esses homens comedores de cuscuz o saber. Mas deixemos de lado. Nós ouvimos na segunda leitura a imagem do Jesus, dizem os estudiosos, porque eu não sou estudioso. Estudiosos são aqueles que mergulham para tentar decifrar cada palavra das Sagradas Letras. Essa imagem do Deus que convoca Abraão para subir o Monte Moriá e oferecer o seu filho em sacrifício. Esse filho em sacrifício é o filho primogênito, Jesus Cristo.
aquele que o Pai coloca nos seus ombros o feixinho de lenha e sobe o Monte Moriá. Dizem os estudiosos que esse Monte Moriá é a mesma montanha que Jesus subiu para ser crucificado. Queridos irmãos, mais uma vez, não entendemos o Antigo Testamento se não tiver o lume, a claridade, essa tocha que ilumina o coração da humanidade, Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12. Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Queridos irmãos, é verdade. Essa imagem de Abraão que oferece o seu filho em sacrifício é a imagem do Deus, do Pai de Jesus, que não poupou seu único filho. Aquela imagem do Cordeiro. Onde está o Cordeiro para o sacrifício, Pai? Fique tranquilo, meu filho. Aqui tem a lenha, aqui tem tudo. Pode ficar tranquilo, porque Deus providenciará tudo e providenciou. O Cordeiro que foi imolado no lugar de Isaac é Jesus Cristo, aquele que não foi poupado. Para quê? Para salvaguardar eu e você. Queridos irmãos, na terceira leitura, nós ouvimos Israel que foi chamado da escravidão para a liberdade. E o que nos toca, e aqui me chama a atenção, é aquela imagem da nuvenzinha que divide Israel dos egípcios. Aquela imagem da nuvem que é temerosa para os egípcios, mas ilumina a vida de Israel. Oh, queridos, essa nuvem que de dia cobre a coberta para que Israel não seja torrenciada pelos raios do sol, e à noite ilumina para clarear o caminho de Israel. Ah, queridos, essa nuvem é aquela mesma nuvem. Lembra do capítulo 1 do Evangelho de Lucas, quando desceu uma nuvem sobre Nossa Senhora? Lembra do Sinai, quando Moisés subiu ao monte para receber de Deus as tábuas da lei, e uma nuvem espessa desceu sobre ele? Essa nuvem, o capítulo 17 do Evangelho de Mateus, quando Jesus esteve juntamente com Pedro, Tiago e João numa montanha, a montanha da transfiguração. Essa mesma nuvem é a mesma. Essa nuvem é a mesma. É a graça, é o Espírito Santo que nós recebemos. Inclusive, peguem como nota o capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. São Paulo deixa bem claro o que tudo isso representa no capítulo 10. Querida comunidade, mais adiante, nós ouvimos Baruque, o profeta Isaías, duas vezes a conclamar para Israel: Israel, nosso Senhor te recebe como uma esposa assim, meio descartada, uma esposa que talvez não tem tanto valor, porque, diz o profeta, porque você se envolveu com tantas coisas, diz o profeta Ezequiel, você trocou o seu Deus pelos deuses, se perdeu todinho. Talvez, quem sabe, queridos, esse mesmo Israel que se perdeu todinho
é a humanidade que perdeu Deus porque julgou que sabe tudo. Achei muito feliz aquela fala do bispo lá naquele monte, quando ele disse: em plena sexta-feira os homens tomam cachaça. É verdade. Trocaram o Deus, o Criador de tudo e de todos, pela criatura. Trocaram, como diz Paulo na carta aos Romanos, capítulo 1, trocaram, versículo 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira dos homens. Mas ai daquele, como diz o profeta Isaías, ai daquele que diz que o mal é um bem e um bem é um mal. Ai daqueles. Ontem eu postei um vídeo, talvez não teve tanta repercussão, porque talvez as pessoas não entenderam. Viram lá apenas uma vaca desnuda, dependurada num galho de árvore. Alguém deve ter pensado: o padre não tem o que fazer não, é? Colocando esses negócios no grupo. Não, queridos. O padre Joselito colocou aquela imagem no grupo da arquidiocese para mostrar uma coisa que aconteceu em Iguaí, quinta-feira santa, quando os homens dizem besteira de religião, besteira de Semana Santa, é tudo a mesma coisa. Mataram a vaca na quinta-feira santa, tiraram dela todas as vísceras, arrancaram-lhe o couro, e ela, dependurada, começou a se mexer. Talvez a ciência pode ter uma explicação, talvez alguém da área, do sistema nervoso de algum animal sabe o que isso significa. Mas o que me toca é que justamente numa quinta-feira eu aprendi desde pequeno que na Semana Santa não deveria nem brigar com um cachorro. E em plena quinta-feira, alguém não briga com um cachorro, mata uma vaca. Ah, queridos, quero dizer uma coisa para vocês e para mim também. Valorize o que é sagrado e cuidado com a vaidade, cuidado com o modismo, cuidado com as bagatelas de uma sociedade ateia. Cuidado. Talvez, desculpe-me, talvez eu esteja exagerando, mas pode ser um sinal para mostrar que Semana Santa não é como as outras semanas, é diferente. Então, queridos, nós ouvimos esse túmulo rompido, as roupas que cobriram Jesus ali, sobreposta no lugar onde Jesus fora enterrado. E aquela fala do anjo que diz: por que procuras entre os mortos aquele que vive? Para dizer a todos nós, nessa noite santíssima, nessa noite luminosa, ó noite de alegria verdadeira, iluminou o céu e a terra inteira, para dizer a todos nós, queridos, a morte não tem a última palavra, é a vida que vence a morte, é a vida que vence a morte. Agora há pouco, numa celebração em São Sebastião, uma senhora chorava e eu perguntava: por que a senhora chora? Porque eu perdi uma ente querida. Não chore. Nosso Senhor rompeu aquilo que nos causa espanto. Por isso que Paulo diz: se com Cristo você morre, com Ele reviverá.
Ah, queridos, é porque a gente não acredita nisso. Se nós crêssemos de verdade em nosso Senhor, é claro, choraríamos por saudade. Todavia, a nossa maior saudade, como cantava uma beatinha, uma senhorinha lá do Alto Sertão das Alagoas, eu tenho saudades, saudades do céu. Eu tenho saudades. Talvez ela tomou emprestado aquela fala de Paulo, Filipenses capítulo 1, versículo 23. O meu desejo é partir para estar com Cristo. Não sei o que para mim certamente seja mais comovente partir. Oh, queridos irmãos, nosso Senhor deu a nós a alegria quando rompeu a cortina da morte, quando com sua morte matou a morte, para dizer a cada um de nós, eu vivo. Lembra do capítulo 10 de João, versículo 10? Eu venho trazer para vocês vida e vida em plenitude. Ah, queridos, a vida plena é se a gente morrer com Ele e nele. Se a gente morrer com Cristo viveremos. É por isso que Paulo dá um conselho para todos nós, na carta aos Romanos 14, versículos 7 e 8. Se você vive, saiba que se você vive, viva para Deus. Se você morre, morre para Deus. Porque vivos ou mortos, ao Senhor pertencemos. Já imaginou, querida comunidade, se a humanidade entendesse isso, como nós seríamos felizes? Já imaginou se Lagoa das Flores começasse a experimentar o que é vida de verdade? Já imaginou se todas as famílias experimentassem o que é vida de verdade em Cristo? Ah, certamente nós não precisaríamos nem colocar portas na igreja. Ou nós estamos muito preocupados em colocar janelas e portas. Sabe por quê, queridos? É porque a gente tem medo de ser assaltado. Se o mundo pudesse entender que a vida de verdade é a vida em Deus, nós dormiríamos até na porta da igreja e nada nos atingiria. O grande problema, aquilo que fazia Jesus na chegada de Jerusalém, como bem descreveu o evangelista Lucas, capítulo 19, Jesus, olhando para Jerusalém, chorava e dizia: Jerusalém, Jerusalém, se tu soubesses o que podes te trazer a paz, mas tu não quiseste. Dizer para todos nós, queridos católicos, se tu soubeste o que é que podes te trazer a verdadeira felicidade, o grande dilema é que essa celebração se torna um fardo para nós, um cansaço. A gente vai voltar para casa e amanhã, a partir de amanhã, volta tudo como antes, nada muda, nada acrescenta em nós. Não permita, queridos, que essa noite passe despercebidamente na tua vida. Faça valer o teu cansaço. Faça valer esses momentos que você perdeu nessa comunidade. Faça valer, comunidade, essas palavras proferidas e cantadas por esse grupo. E certamente, coitadinhos, preocupados, será que vai dar certo? Será que não vai? Ensaiaram, treinaram, passaram noites, os meninos ali, a gente estava adorando, a gente estava em vigília até meia-noite, eles aqui ensaiando para cantar essa liturgia. Façam valer todo o sacrifício de vocês. Não façam como aquele que nadou e morreu na praia. Faça valer
a vida de cada um. Porque nosso Senhor quer que você seja. Disse tudo isso para que a minha alegria estivesse em você, para que a vossa alegria seja plena. Nosso Senhor, queridos, só quer uma coisa: que você seja feliz de verdade. Toda essa liturgia, você perder esse sentido, ainda que você ganhe o mundo inteiro, você não ganhou nada. Lembra daquela pregação do padre? Quem acompanha todo domingo a missa, lembra do primeiro domingo da Quaresma, o domingo das tentações, que o padre dizia: veja como o diabo é astuto, é capaz de dar as riquezas do mundo inteiro para pegar uma alma. Por que o diabo faz isso? É porque sabe o valor que tem um ser humano. Ele sabe o valor que tu tens. Por isso que Nosso Senhor deu a vida por você. É porque Ele também sabe o valor que você tem. Enquanto o diabo é capaz de dar as riquezas do mundo para te comprar, Nosso Senhor é capaz de dar a vida para te salvar. Vede qual é a maior riqueza. Por isso que Jesus diz, Lucas capítulo 9, versículo 24, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida. É para dizer a você, querido, trabalhe e se esforce. Julgue que você vai ser feliz porque você vai comprar aquela roupinha que a Madonna comprou. Julgue que você vai ser feliz porque o Ronaldo ou sei lá quem comprou aquele carro que você tanto deseja. Julgue que você vai ser feliz quando adquirir esse patrimônio. Eu quero dizer uma coisa para você e já estou encerrando. Se você tiver tudo isso, se você não tiver aquele que morreu, aquele que foi esnobado, aquele que se tornou irrisão para escória da humanidade, aquele que Herodes olhou assim e falou: tira esse homem daqui. Por quê? Porque a festinha, o chumbrego, o bacanal que estava acontecendo em sua casa era mais importante. Se você tiver tudo isso e perder aquele que foi desprezado, pode ter certeza que desprezado será você. E nunca mais será encontrado. O Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação. De quem eu terei medo? Como cantávamos agora há pouco, o Salmo 26. O Senhor é a proteção da nossa vida, perante quem nós tremeremos. É Ele a nossa luz. Se Ele não iluminar a nossa vida, pode ter certeza que tropeçaremos de instante em instante, acreditando que chegaremos ao céu, construindo as nossas torres de Babéis. Chegaremos ao céu se a gente se curvar diante daquele que essa imagem representa, Jesus Cristo, no ano de 2025. Ele que é ontem, o alfa, princípio e fim. Ele que é o ontem, é o hoje e é a eternidade de nossa vida. Não percamos a oportunidade. Desejemos ardentemente, como cantávamos agora há pouco o Salmo 41. Como a corça deseja e suspira pelas águas correntes, suspira minha alma por vós, ó meu Deus. Que a nossa vida, a gente deseja ardentemente estar nele, porque se estiver nele, pode ter certeza que o deserto vai se tornar uma floresta para nós. Amém. Uma boa noite. Oremos. Ó Deus,
que pelo vosso Filho trouxestes o clarão da vossa luz àqueles que creem. Santificai este fogo novo. Concedei que a festa da Páscoa acenda em nós tal desejo do céu, que possamos chegar purificados à festa da luz eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Cristo ontem e hoje, princípio e o fim, o alfa e ômega, a ele o tempo e a eternidade, a glória e o poder, pelos séculos sem fim. Amém. Amém. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor nos proteja e nos guarde. Amém. Vamos lá. A luz do Cristo que ressuscita, resplandecente, dissipe as trevas do nosso coração e nossa mente. É só os círios, viu? As velas vão acender lá na igreja. Eis a luz de Cristo. Demos graças a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor.
Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhas invisíveis. Ao longo da história da salvação, vós vos servistes da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo. Já na origem do mundo, vosso Espírito pairava sobre as águas, para que elas concebessem a força de santificar. Nas próprias águas do dilúvio, prefigurastes o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. Concedestes aos vossos filhos de Abraão atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurassem o povo nascido da água do batismo. Vosso Filho, ao ser batizado nas águas do Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo. Pendente na cruz, do seu coração aberto pela lança, fez correr água e sangue e água. Após sua ressurreição, ordenou aos apóstolos: Ide, fazei meus discípulos todos os povos e batizai-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Olhai agora, ó Pai, a vossa Igreja, e fazei brotar para ela a água do batismo, que o Espírito Santo dê por esta água a graça de Cristo, a fim de que o ser humano criado à vossa imagem seja lavado da antiga culpa pelo batismo e renasça pela água e pelo Espírito Santo para uma vida nova. Nós vos pedimos, ó Pai, que por vosso Filho desça sobre esta água a força do Espírito Santo. E todos os que pelo batismo forem sepultados na morte com Cristo, ressuscitem com Ele para a vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fontes do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Caros irmãos e irmãs, imploremos a misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso, para com estes seus servos, diga o nome: Fabiana, Kaique, Fernanda, Bruno, Brenda, William, Itamário, que pede o santo batismo. Ele que o chamou e conduziu até aqui, agora o ilumine e fortaleça, para que possa aderir a Cristo de todo o coração e professar a fé que recebeu da Igreja. Conceda-lhes nova vida no Espírito Santo, que vamos invocar sobre eles. O Cristo Salvador, lhe dê a sua força por este óleo da salvação. Com ele te ungimos, no mesmo Cristo, Senhor nosso, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. E Jesus me conduz pelos caminhos da paz.
viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãos, renunciais a tudo o que causa desunião? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio. Aos nossos catecúmenos, o nome: Itamar, Itamário, William, Brenda, Bruno, Fernanda, Kaique, Fabiane. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Podem responder a todos. Creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. Essa é a nossa fé, que da Igreja nós recebemos e que sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, batiza-me, Senhor, ó Senhor. Fabiana, eu te batizo em nome do Pai. O fogo de amor aqui no coração, Senhor. E do Filho. Eu te peço dessa água que tu tens, essa água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nessas fontes de onde vens. Vens de Deus, está em Deus, também és Deus, e Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado teu. És água viva. Bruno, o Cristo Salvador, lhe dê a sua força, simbolizada por este óleo da salvação. Com ele te ungimos, no mesmo Cristo Senhor, que vive e reina para sempre. William, o Cristo Salvador, lhe dê a sua força, simbolizada por este óleo da salvação. Com ele te ungimos, no mesmo Cristo Senhor nosso, que vive e reina para sempre. Brenda, o Cristo Salvador, lhe dê a sua força, simbolizada por este óleo da salvação. Por ele te ungimos, no mesmo Cristo Senhor nosso, que vive e reina para sempre. Itamário, o Cristo Salvador, te dê a sua força, simbolizada por este óleo da salvação. Com ele te ungimos, no mesmo Cristo Senhor nosso, que vive e reina para sempre. Fernanda, o Cristo Salvador, te dê a sua bênção, a sua força, simbolizada por este óleo da salvação. Com ele te ungimos, no mesmo Cristo Senhor nosso, que vive e reina para sempre. Kaique, o Cristo Salvador, lhe dê a sua força, simbolizada por este óleo da salvação. Com ele te ungimos, no mesmo Cristo Senhor nosso, que vive e reina para sempre. Fabiana, o Cristo Salvador te dê a sua força, simbolizada por este óleo da salvação. Com ele te ungimos, no mesmo Cristo Senhor nosso, que vive e reina para sempre. Nossa oferta, fazei de
de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor, ao celebrar nossa Páscoa e a vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Beleza? Eu quero desejar ardentemente a cada um de vocês e a todos de modo especial que o Cristo ressuscitado traga cada vez mais esta coragem, esse desejo, ainda que meio trôpegos, mas desejosos do amor daquele que de fato é o sentido da nossa vida. Desejo, portanto, uma feliz e abençoada Páscoa a cada um, a você que está entendendo que celebrar a Páscoa é fazer essa grande vigília. Para alguns talvez é muito cansado, mas vale a pena, vale muito a pena. A gente perde muito tempo com outras coisas e não perdemos tanto tempo ou quase nada com aquele que de fato é o sabor da nossa vida. Então, desejo que nosso Senhor não apenas ressuscite na liturgia da igreja, mas ressuscite sobretudo no coração de cada um, levando cada vez mais ardentemente nesse mundo essa luz que não é nossa, mas é dele. É o que eu desejo a todos. Brilhe, Mateus 5,16, brilhe vossa luz no meio dos homens, para que os homens possam ver essa luz em vocês e glorificar a Deus que está no céu. Se a gente entendeu isso, a gente celebrou de verdade a Páscoa do Senhor. Eu senti a vontade de falar uma coisa, porque eu vi durante o batismo, né, acho que todos choraram, né, naqueles que iam ser batizados. Eu lembrava exatamente no dia que eu batizei, que o padre disse assim: se você sair daqui, o carro lhe pegar ali, você já vai direto para o céu. Por que eu estou lembrando disso? Porque às vezes são tantas pessoas batizadas, procura o batismo, se emociona, aí passa um tempo, aí fala assim, vai para outra religião, outra denominação religiosa, e diz assim: olha, eu encontrei Jesus, e vai dar batismo de novo. O batismo é único, não existe mais de um. Então, foi emocionante ver vocês chorar, né? Mas lembre desse dia que vocês renascem, né? Na graça do batismo. Eu lembro do meu irmão, que está ali, e eu via que só era eu, assim, dos irmãos que frequentavam a igreja, e eu sempre falava que dava testemunho. Era eu e minha avó. Minha avó faleceu, ficou só eu. Essa semana eu tive a graça de encontrar minha tia também, que está na igreja. Outros que estão em São Paulo também, que já está na igreja. E eu fiquei muito feliz por saber que meu irmão foi batizado. Emocionei com ele. Então, digo assim, continue. É bonito essa fé, é por isso que eu estou aqui. Já passei muita coisa, mas é como eu sempre falo. Estou por Jesus Cristo, eu amo Jesus Cristo. E estou para servir Jesus Cristo. E quando a gente aprende a amar Jesus Cristo, a gente não deixa essa fé. Então que você continue. No dia que o senhor menina falou assim: olha, eu estou feliz porque meu pai está na igreja. Eu cheguei a chorar, sozinho, por ver a felicidade dela. Então que você continue vendo isso.
que hoje você aqui receber essa graça de poder renascer na graça do batismo. E a vocês também, que possa estar vivendo esta graça, possa sim estar vivendo sempre. E não é só assim, eu batizei, pronto, agora eu já estou livre. Mas assume esse compromisso. Como eu dizia, é gratificante poder seguir Jesus Cristo. Eu acho interessante quando o Padre Clóvis sempre coloca isso, desse Jesus Cristo nos dá a felicidade, porque a gente só encontra com Ele. E eu tenho essa felicidade porque eu tenho Ele. Então que vocês permaneçam vivendo esse batismo, dando testemunho também diante deste mundo. Muito obrigado. É isso mesmo, vocês hoje são pessoas renovadas. Em Cristo sois novas criaturas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Vocês em Cristo são agora pessoas novas. Por isso essa data é muito especial. Guarde no calendário da vida de vocês, para que vocês possam celebrar. Assim como se celebra aniversário de nascimento, celebre essa data, o dia que vocês nasceram para o céu. Lembre do capítulo 3 do Evangelho de João. Quem não nasce do alto não pode ver o reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Vocês nasceram do Espírito. Portanto, quem nasce do alto pode ver o reino de Deus. Hoje vocês nasceram para o céu. Por isso não é pouca coisa. Celebrem, comemorem essa data e guardem no calendário da vida de vocês, para que cada ano vocês possam celebrar esse dia. Quanto hoje? Vocês vão ficar meio confusos, né? Será que foi dia 19 ou foi no dia 20? Mas guarda essa data no coração, tá bom? Desejo a todos uma paz. Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para a bênção. É bonito ser cristão. É bonito ser batizado, viu? É bonito pertencer à igreja que nosso Senhor deixou sob o alicerce dos apóstolos. Leve a sério. Vale muito a pena. Eu sou de família protestante. A minha mãe um dia falou para eu abandonar a fé católica. Eu falei, mas como é que eu posso? Se um dia a senhora me batizou nela. Não tem como. É como alguém que fica impregnado. É como uma nódoa, né? Aqui na minha casula tem uma nódoa aqui que não sai de jeito maneira. A Adriana já tentou tirar, mas não conseguiu. É assim. Quando você é batizado, nada apaga. Você pode até fingir que não recebeu, mas saiba que não é o fato de você negar que o batismo apaga de você. Saiba disso. Como o sacramento da ordem impregna-se na alma da gente. Não sai nunca mais. Tá bom? Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo o pecado. Amém. Aquele que vos renova para a vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós, que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com júbilo a festa da Páscoa, possais chegar pela graça de Deus, com o coração exultante à festa das alegrias eternas. Amém. Por intercessão da bem-aventurada e gloriosa sempre Virgem Maria, Nossa Senhora das Vitórias, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, na alegria de Jesus ressuscitado e de paz que o Senhor os acompanhe. Graças a Deus. Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
Novo dia surgiu e o povo que andava nas trevas viu uma intensa luz e o clarão, tua glória a resplandecer, novo povo a trilhar, um caminho aberto por tuas mãos, obra nova em mim, já podemos ver nova criação. Somos nozes de povo, cansados por tua luz, fruto da tua obra na cruz. O Senhor nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o Rei que venceu, a Cordeiro, a vitória, poder, honra e glória ao Senhor nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o Rei que venceu, ao Cordeiro, a vitória, poder, honra e glória. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou.